Oi! Você já ficou sabendo dos millennials chineses que estão desafiando o regime comunista? Pois é, eles adotaram um estilo de vida que vai contra tudo que o partido chinês emprega e obriga as pessoas a cumprirem na China. O movimento chama laying flat, que em inglês significa ficar deitado. Eu não sei se vocês sabem, mas o regime comunista não é nada defensor das leis trabalhistas. E na China, a jornada de trabalho vai de 12 horas por dia, 6 vezes por semana. Basicamente, o que o Partido Comunista Chinês ensina para a população chinesa é que você tem que enriquecer antes de poder se aposentar. Por isso que na China tem uma alta taxa de poupança. Mas os millennials se revoltaram e agora estão adotando um estilo de vida bem capitalista. Aliás, bem liberal. Eu vou produzir o quanto é necessário para mim e só vou consumir o que é necessário para mim. Eu tô aqui para ser feliz e não para servir o regime comunista que quer se provar capaz de ser produtivo. Obviamente não demorou muito para as autoridades chinesas proibirem esse movimento e começarem a fazer a típica propaganda comunista contra as pessoas que querem trabalhar a jornada que lhes é conveniente. Acontece que, embora tenha havido abertura para o capitalismo, o regime chinês ainda está muito longe da liberdade de mercado. Para provar que o sistema deles é eficiente, eles obrigam a população a trabalhar o máximo possível para conseguir produzir e, de fato, conseguir fazer o PIB crescer. Só que, obviamente, assim como aqui no Brasil, a população fica revoltada de trabalhar cada vez mais e conseguir consumir cada vez menos. A diferença é que, embora aqui no Brasil a gente não tenha uma liberdade de mercado muito grande, a gente tem um pouco mais de liberdade de mercado do que na China. E você pode encontrar alternativas. Como eu falei para vocês, o regime chinês está desesperado para aumentar a produtividade e continuar fazendo a economia crescer na marra. Obviamente isso não é sustentável e, pelo visto, a população já percebeu. Como eu falei para vocês no vídeo anterior sobre a China, durante o modo de produção comunista, a China não conseguiu abastecer a sua população e milhares de pessoas morreram de fome por não ter acesso a alimentos porque a China não conseguia produzir alimento suficiente para todo mundo. Foi aí que a China decidiu se abrir para o modo de produção capitalista e para o comércio com o Ocidente capitalista. E também foi a partir daí que a China começou a prosperar, crescer o PIB e conseguir alimentar a população. Acontece que, para compensar a falta de liberdade de mercado, eles obrigam na força a população a ser produtiva. E criam as regras do mercado de acordo com a conveniência do interesse do governo, que é fazer o PIB crescer, para aumentar a produtividade de acordo com a necessidade. Então, conforme a produtividade vai caindo, eles vão reformulando as leis para aumentar a produtividade. Por exemplo, primeiro eles proibiram as famílias a terem mais de um filho. Agora, como a população está diminuindo, a produtividade está diminuindo e as pessoas estão querendo trabalhar menos, eles estão estimulando a população a terem mais de um filho na marra. Além dos diversos conflitos que a China entrou nos últimos tempos ali na Ásia, eles censuram a liberdade individual e tentam obrigar as pessoas a serem produtivas de acordo com a necessidade do interesse do governo e não do interesse da população. A solução para esse problema é bem óbvia, né? A liberdade de mercado estimula a produtividade de acordo com a necessidade. Coincidentemente, os países que têm maior liberdade econômica são os países que também têm maior produtividade. E também são os países que têm melhor qualidade de vida e pessoas mais felizes. Então, meus caros, a culpa da infelicidade de muitos jovens e da insatisfação de muitas pessoas não é do capitalismo malvadão, muito menos do liberalismo. Não existe prova mais clara do que isso, do que a revolta dos millennials chineses.